Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou Maria Rocha e hoje eu vou falar com você sobre a gestão das emoções. Um assunto que vai te ajudar a lidar com as frustrações, a lidar com as emoções, vai te ajudar a conseguir aí uma alta performance para a sua vida profissional. Enfim, é um tema que vai ajudar a sua vida como um todo. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixa aí os seus comentários, ative aí o sininho das notificações para que você não perca os próximos conteúdos que certamente estarão imperdíveis. E eu quero iniciar fazendo-lhe uma pergunta. Por que diante dos desafios nós agimos e reagimos de maneira diferente? Diante das perdas, alguns se reconstroem e outros se destroem. Thomas Edison é um típico exemplo. Tentou várias vezes fazer uma lâmpada e fracassou. E quando questionado por que não desistiu, por que não desanimou, ele disse: eu não fracassei, eu apenas descobri centenas de maneiras de forma de como não fazer uma lâmpada. Então, entre o sucesso e o fracasso, a saúde mental e o adoecimento mental, o que regem os resultados são os recursos internos que nós carregamos. E nem tudo que somos é construído a partir das nossas histórias, dos nossos relacionamentos, mas é construído a partir da maneira como nós lidamos diante dos desafios, diante das situações. É como nós agimos e reagimos que vai dar resposta a esses estímulos. Poucos de nós fomos preparados para lidarmos com perdas, com frustrações, com a pressão social, com tantos estímulos, com tantas ansiedades do século XXI. Vivemos expostos aos tiranos padrões de beleza, aos desafios das relações interpessoais. Vivemos expostos aí ao complexo de inferioridade e tantos outros. A resposta aos nossos problemas não estão nas habilidades e nas competências que nós precisamos adquirir e que nós precisamos carregar na nossa estrutura de personalidade, para que nós possamos ser capazes de lidar com as situações, com os conflitos do dia a dia. O que você tem feito com as suas emoções? O que você tem feito com as suas ansiedades, com os seus medos? O que você tem feito? Aprendeu a lidar com eles? Que recursos você carrega hoje que te ajudam a lidar com essas situações? Entre pessoas emocionalmente saudáveis e pessoas emocionalmente não saudáveis, com emoção adoecidas, muito tem a ver não com os desafios, mas com a forma como a pessoa lida com essas coisas, com esses incidentes que a vida nos proporciona. Haja vista que tem muitas pessoas que passaram por perdas, frustrações, tiveram uma vida extremamente difícil e conseguiram se reconstruir. Outras pessoas você olha e diz, mas tem tudo para ser feliz. Quais são os motivos que essa pessoa tem para não ser feliz? Mas essa pessoa tem uma saúde emocional adoecida, uma saúde emocional frágil diante dos mínimos, dos pequenos estresses da vida moderna. Então, se nós quisermos sermos emocionalmente saudáveis, termos relações maduras, duradouras, construtivas, ter uma vida profissional de sucesso, nós precisamos parar de nos justificar nas nossas dificuldades e aprender a desenvolver a gestão das nossas emoções.
habilidades como foco, determinação, liderança, gestão de pessoas, empatia, comunicação, resiliência, são habilidades fundamentais para que a gente possa aprender a lidar, a controlar melhor os impulsos, a controlar melhor a nossa mente. Você sabia que nós temos muitos inimigos mentais? Nós temos muitas armadilhas mentais. O comodismo, o vitimismo, o coitadismo, complexo de inferioridade. Tudo isso são inimigos que estão aí, que a gente precisa vigiar. Você precisa estar de guarda da sua mente, porque esses inimigos, eles atacam a sua mente quando menos você espera. Então, muitas vezes você mal consegue olhar para dentro de si e perceber quais são as minhas limitações, quais são as minhas dificuldades. Então, vamos parar de terceirizar as nossas dificuldades, porque nós só fazemos isso porque não temos a capacidade de conhecermos quem somos. Somos. Eu gosto de lembrar que a saúde mental, ela não é um acúmulo de frases motivacionais. Ela não é uma autoajuda, como algumas pessoas pensam. Na verdade, ela é uma prática diária, onde você aprendeu e você aprende a lidar, a gerenciar, a controlar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então, você precisa aprender a lidar com as suas emoções, a gerenciar o seu universo psíquico. Se você não aprendeu isso, dificilmente você se tornará uma pessoa emocionalmente saudável. Por que nós temos que fazer isso? Porque nós não pensamos somente quando nós queremos. Nós não pensamos somente aquilo que nós queremos e da maneira que nós queremos. Quantas vezes você disse, eu não vou abandonar esse projeto. E aí não vem o estímulo que você esperava, não vem o reconhecimento esperado e você, quando viu, já abandonou. Eu não vou mais ser uma pessoa ansiosa. Quando você viu, está numa crise de ansiedade. Eu não vou mais perder a paciência. Quando você percebe, já perdeu a paciência. Então, qual é o papel do seu eu? Qual é o papel do seu eu? Que é a sua consciência crítica no íntimo do seu intelecto. O papel do eu é ser o grande gestor daquilo que nós pensamos e daquilo que nós sentimos. De acordo com uma pesquisa, 50% da população mundial irá desenvolver algum transtorno emocional ao longo da vida. 82% dos casos de demissão hoje no mundo são causados por algum tipo de transtorno emocional. Então, isso é uma situação muito preocupante. O quanto nós estamos preparados para fazermos nossas escolhas, o quanto nós estamos preparados para lidarmos com os nossos relacionamentos, com a nossa autoestima. Então, o quanto nós fomos preparados, o quanto a vida nos preparou para isso. O quanto nós estamos preparados para construir uma identidade saudável. Nós precisamos entender que não existe uma fórmula mágica para a saúde mental. Mas se eu e você não aprendermos a gerenciar o universo psíquico, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os estímulos externos, os feedbacks das pessoas, as projeções que nós fazemos, se a gente não aprender a controlar esse conjunto de emoções que nós sentimos involuntariamente ou voluntariamente, dependendo do momento que nós estamos vivendo, infelizmente, nós podemos fazer parte das estatísticas. Harvard nos diz hoje, segundo pesquisas, que nós nunca estivemos diante de uma geração tão frágil emocionalmente
como nós estamos vivendo hoje. E agora, nós estamos diante de um desafio ainda maior. Um vírus invisível que parou o mundo, nos convidou a visitarmos as nossas relações mais íntimas, conosco mesmo, com os outros, enfim, com o universo ao nosso redor. Tivemos que nos reinventarmos profissionalmente para poder sobrevivermos. Como está as suas emoções diante disso? Como você tem encarado esses desafios? Que recursos emocionais você construiu ao longo da vida e que agora estão te ajudando a lidar de uma maneira saudável com esses desafios? Segundo uma pesquisa, 72% dos professores desenvolveram algum tipo de ansiedade, ou seja, tiveram sua saúde mental afetada de alguma maneira durante a pandemia. Os números de casos de depressão mais que dobraram. As crises de ansiedades cresceram de uma forma alarmante num contexto que já era preocupante antes da pandemia. Os professores falavam que estavam doentes mentalmente, emocionalmente fragilizados, porque a sala de aula era um ambiente estressante. Era um ambiente que causava grande estresse. E hoje esses professores não veem a hora de voltar às aulas presenciais. Muitas pessoas justificavam a falta de relacionamento pela rotina massacrante que tinham, pelo trabalho que era árduo, que era excessivo, pela rotina corrida. E hoje nós percebemos que o inimigo não estava no mundo externo, está no mundo interno. Ou seja, são nós que não aprendemos a gerenciar o nosso tempo, a gerenciar as nossas emoções. O que causava essas dificuldades nos relacionamentos não era a falta de tempo, era a falta de diálogo, a falta de empatia, a falta de comunicação. Então, nós sabemos que era isso que dificultava, era a falta de uma escuta inteligente. É isso que vinha dificultando as nossas relações. E só agora, quando nós tivemos que ficarmos dentro de casa, foi que a gente veio perceber isso. A gente veio perceber que a pandemia, ela nos trouxe aí a necessidade de olharmos para dentro de nós mesmos, refletirmos e nos perguntarmos: é esse o tipo de relacionamento que eu quero ter com os meus filhos? É esse o tipo de relacionamento que eu quero ter com meu parceiro, com minha parceira? É esse o tipo de profissional que eu realmente quero ser? Alvin Toffler, que é um pesquisador das profissões do futuro, ele fala algo que eu acho incrível. Ele diz que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler, mas sim aqueles que não têm a capacidade de aprender, reaprender e desaprender. Ou melhor, aprender, desaprender e reaprender. Gente, como é difícil a gente abandonar hábito. Como é difícil nós desaprendermos as formas de agir e reagir que trazemos ao longo da vida. E que em algum momento isso realmente fez sentido. Isso deu certo para nós. Só que hoje não mais. Então o que você precisa reaprender hoje? Talvez precisamos reaprender a conviver, precisamos reaprender a amar, precisamos reaprender a fazer educação. Talvez você tenha tido que aprender uma nova forma, uma nova maneira de prender a atenção dos seus alunos, aprender uma nova maneira de se comunicar. Então, nós temos que reaprender aí muitas coisas. E isso nos leva a pensar
que o século XXI, ele requer de nós, ele cobra de nós, ele exige de nós um dinamismo muito maior. Ele exige de nós um dinamismo maior. Sabemos que no futuro, algumas profissões, elas serão realizadas por máquinas, por robôs, que com certeza terão uma performance muito maior, uma entrega muito maior do que nós temos. E onde nós, seres humanos, seremos insubstituíveis. Nós seremos insubstituíveis na tomada de decisão diante da instabilidade, na sensibilidade de perceber, na sensibilidade de decidir, na sensibilidade de servir, na sensibilidade de escutar. Nós seremos eternamente insubstituíveis na questão emocional. Só que nunca adoecemos tanto emocionalmente como estamos adoecendo nos últimos anos. Principalmente nos 2 últimos anos em que estamos vivendo uma crise mundial, onde temos que aprender a conviver com o medo, com o isolamento, com muitas situações que nós jamais imaginávamos viver anteriormente. Então, espero que esse vídeo ele possa ter despertado a sua curiosidade. Se você gostou, deixa aqui os seus comentários para que a gente possa trazer mais conteúdos dessa série. Temos aí mais 4 conteúdos incríveis sobre esse assunto. Então, compartilha com teus amigos. Não esquece de ativar o sininho das notificações para quando o próximo conteúdo for postado, você não perder nada.